Sereias existem. Cientistas japoneses desvendam um mistério sobre sereia mumificada capturada no século XVIII. É um grande mistério sobre sereias. Elas são reais? Realmente elas existem? Existem muitos vídeos na internet mostrando imagens de sereias capturadas vivas, outras já capturadas mortas, mas hoje eu vou falar um pouco sobre esse fato dessa sereia que foi encontrada, esse mistério da sereia mumificada do século XVIII, e logo após eu vou fazer um relato sobre a origem das sereias. É um mito? Elas realmente são reais? Então fique conosco aqui no nosso canal que você vai descobrir muita coisa sobre a existência das sereias. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho aí das notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo, um conteúdo sempre muito relevante, diversificado aqui do nosso canal. Também você pode deixar a sua contribuição no Valeu Mais, o que também ajuda muito para o crescimento do nosso canal. Eu me chamo Radassa Carvalho e eu vou falar para você hoje sobre sereias. Vamos lá então? Durante muito tempo, o mistério da sereia mumificada resistiu e povoou o imaginário popular japonês. A criatura de 30 centímetros foi capturada no Oceano Pacífico, na ilha de Shikoyu, Japão, entre 1736 e 1741, de acordo com os primeiros relatos. Com uma careta no rosto, dentes pontiagudos, 2 mãos e cabelos na cabeça e na testa, ele tem uma aparência estranhamente humana, exceto por sua metade inferior ser semelhante a um peixe. Por cerca de 40 anos, a sereia do século XVIII ficou guardada num templo na cidade japonesa de Asakushi. Os moradores adoraram a criatura misteriosa por anos, acreditando que ela concedia a imortalidade a qualquer um que provasse sua carne. O sacerdote-chefe do templo, Kozen Koida, disse ao jornal The Asahi Shimbun que até eles a adoravam na esperança de que ajudasse a atenuar a pandemia do coronavírus. Mas no ano passado, pesquisadores da Universidade de Ciências e Artes de Kurashiki levaram a múmia para testes e tomografias em uma tentativa de desvendar os seus segredos. E agora, os especialistas descobriram que a criatura é completamente artificial, feita no final do século XIX, ou seja, sequer o período em que a suposta criatura foi encontrada bate com a realidade. Não há evidências de nenhum esqueleto. Em vez disso, a sereia é feita de papel, pano e algodão. Os cientistas disseram que a metade inferior do corpo vem da cauda de um peixe, adicionada provavelmente por quem a criou. Sua mandíbula e dentes foram retirados de um peixe e o cabelo veio originalmente de um mamífero. Descobriram também os pesquisadores tudo isso, de acordo com o Sun. Depois de lançar o projeto no ano passado, Hiroshi Kinoshita, da Sociedade de Folclore de Okayama, disse que a criatura poderia ter um significado religioso. As sereias japonesas têm uma lenda da imortalidade, disse ele. Dizem que se você comer a carne de uma sereia, você nunca morrerá.
Existe uma lenda em muitas partes do Japão de que uma mulher acidentalmente comeu a carne de uma sereia e viveu por cerca de 800 anos. Esta lenda de Yambikuni também é preservada perto do templo onde a múmia da sereia foi encontrada. Ouvi dizer que algumas pessoas, acreditando na lenda, costumavam comer as escamas de múmias de sereias, completou o cientista. Ele acredita que foi fabricado em algum momento durante o período Edo, uma era da história japonesa que se estende de 1603 a 1867. Acho que isso foi feito para exportação para a Europa durante o período Edo, ou para espetáculos do Japão. A lenda das sereias permanece na Europa, na China, no Japão e em todo o mundo. Portanto, podemos imaginar o que as pessoas daquela época também estavam e ficavam interessadas no canto das sereias. Isto é muito interessante. Porém, foi desvendado aí esse mistério da sereia japonesa e realmente ela não é real. Agora eu vou contar um pouquinho da história das sereias, como surgiu essa lenda, como surgiu e se existe a possibilidade delas serem reais. Entenda como o misterioso mito se tornou tão popular. Criatura metade peixe, metade humana, que habita no imaginário e na cultura popular. As sereias fazem parte de diversos folclores ao redor do mundo, especialmente na Europa, Ásia e África. Mas se a pergunta é se sereias existem, afirmamos categoricamente que elas não são reais. Porém, ainda há especulações. Sua concepção moderna é influenciada pelas sirenes, criaturas meio pássaros da mitologia grega. Estudiosos acreditam que a influência cristã pode ter resultado na mudança tão sutil de criatura metade ave para metade peixe. Mas o que transformou as sereias nessas criaturas tão populares, alvo de tantos contos e estudos? Então eu vou te contar. Não são reais, mas são significativas. Ainda que não sejam reais, as sereias existem em outro lugar muito importante, no imaginário coletivo. Como parte integrante do folclore de culturas mundo afora, registros apontam que as primeiras histórias sobre elas estariam intimamente ligadas à mitologia grega, datadas com mais de 3.000 anos. Assim como outras criaturas dessa mitologia, esses seres teriam parte humana e parte animal. No entanto, a contínua representação desse ser e a forma como seu mito se popularizou em diferentes partes do mundo revelam um quadro mais complexo. A depender de quem fale sobre sereias, elas podem ser belas, sedutoras e até maternais, assim como podem ser monstruosas, cruéis, manipuladoras e sanguinárias. É muito interessante. A era das grandes navegações impulsionou a má impressão, com as sereias encarnando os medos que os marinheiros tinham do mar. O receio do desconhecido acabava sendo centrado em figuras míticas, cujos relatos no período são abundantes, encontrados até mesmo em escritos de Cristóvão Colombo. Contudo, o consenso na comunidade científica é que todos esses avistamentos eram provavelmente de peixes-boi e outros mamíferos aquáticos, como focas. As sereias e o medo do desconhecido.
apesar dos relatos históricos sobre seres mitológicos e a presença constantes das sereias em histórias folclóricas de tantos países e continentes distintos, os historiadores aceitam que essas fábulas representam a forma que as pessoas encontravam de explicar o que não conseguiam entender. Para os navegadores, por exemplo, aceitar que sereias existiam era uma maneira que os ajudavam a compreender seus sonhos, desejos e medos. É preciso ter em mente que as grandes navegações ocorrem a partir do século XV e que os trajetos feitos até então eram menores, envolvendo apenas o que já lhes era conhecido. Quando a ideia de desbravar regiões desconhecidas vai surgindo ao longo da história humana, também surgem essas interpretações sobre o que não entendiam, como animais que não habitavam as regiões de onde originavam aqueles navegadores. Por exemplo, e por razões, encontramos representações que vão desde algo encantador até idealizações assustadoras. As diferentes interpretações das sereias. A primeira passagem histórica que vamos questionar e que nos faz questionar a existência das sereias foi o poema épico de Homero, a Odisseia, entre o século IX e o século VII a.C., quando Ulisses encontra uma forma de atravessar a Ilha das Sereias e escapar desses malignos seres. De lá para cá, todo mundo ganhava diferentes interpretações, quase como se houvessem diferentes espécies. Um dos atributos que difere a depender da cultura é a sua personalidade. Na Irlanda, por exemplo, são chamadas de Merhells. Os seus primeiros registros datam de 1000 anos atrás. No folclore irlandês, os Merós eram considerados sinais de má sorte. Já na cultura japonesa, o qual fizemos aí a matéria no início desse vídeo, a Ningyo é uma sereia cujo corpo é predominantemente de um peixe, somente com um rosto humano. Na Europa, havia a lenda das Melusinas, uma espécie de sereia que possuía 2 caudas de peixe. Na literatura, foram mostradas como seres que almejavam se tornar humanos. Em alguns países europeus, como a Polônia, chegaram a ser símbolos de poder e riqueza. E as sereias da Disney? São muitas. Lançado em 1989, o filme A Pequena Sereia foi um filme de animação da Disney, o primeiro feito no período conhecido como o Renascimento da empresa. A inspiração sobre a obra é o conto de fadas do mesmo nome criado por Hans Christopher Andersen. O autor dinamarquês publicou a obra narrando então a jornada de uma jovem sereia disposta a renunciar à sua vida no mar para se tornar humana. O conto foi publicado em uma coletânea infantil do ano de 1837, se tornando um dos trabalhos mais famosos do autor. Além disso, A Pequena Sereia rendeu a Andersen o prestígio de um prêmio homônimo destinado a contos de infanto-juvenil, em sua homenagem, considerando o Prêmio Nobel da Literatura Infanto-Juvenil. Esse interesse acadêmico em interpretar os temas que tanta gente, tantas obras, bem como as extensas discussões sobre a escolha do autor, ajudaram a torná-la icônica. Tanto é que antes mesmo da Disney decidir levá-la aos cinemas, A Pequena Sereia foi adaptada para o teatro, balé e ópera. Na capital da Dinamarca, Copenhague, há uma sereia em homenagem ao clássico.
A animação da Disney ajudou a fortalecer o mito e perpetuar a obra no imaginário coletivo, convertendo a história em mais de 100 milhões de dólares de bilheteria apenas nos Estados Unidos. Além disso, venceu 2 estatuetas do Oscar como melhor canção e melhor trilha sonora original. Então, as sereias, elas continuam sendo algo do interesse da população em geral. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa matéria, deixe o seu like para que possamos aí trazer novos vídeos interessantes e mais vídeos sobre sereias também.